Capítulo 1 Parte 3 O encontro no porto, onde as almas se reconhecem. A madeira da caravela rangeu sob o peso das botas pesadas. O capitão dos cavaleiros adentrou o convés com passos firmes e autoridade no olhar, o elmo de ferro reluzindo sob a luz pálida da manhã. Algum de vocês conhece um jovem chamado Ruiz? Sua voz cortou o burburinho como uma lâmina afiada. Marinheiros e passageiros se entreolharam em silêncio. Alguns balançaram a cabeça. Outros simplesmente baixaram o olhar. Do outro lado, à sombra do mastro, Ruiz observava a cena, meio oculto. Os olhos azul-acinzentados estreitados, como se tentassem prever o desfecho. Estão me procurando por causa da fuga da princesa? Será que acham que fui eu? Pensou, sentindo o estômago se contrair. Lentamente, o capitão desceu para a parte inferior do convés e se aproximou do comandante do navio. Capitão, houve registro de um tal de Ruiz entre os passageiros. Antes que o homem pudesse responder, uma voz firme, mais cautelosa, surgiu por trás. Eu sou Ruiz Riveren. Todos se viraram. Ruiz caminhou até o centro do convés, a postura ereta, mas o olhar ainda em alerta. O capitão se aproximou com precisão quase cerimonial, os olhos fixos nele. Por ordem direta de Sua Majestade, o rei Lucardis, você deve apresentar-se ao castelo. Agora. Estão me procurando? O rei? Por que ele mandou me chamar? Isso está acima da minha patente. Mas a ordem é clara. Você não pode ignorá-la. Por um instante, tudo congelou. O navio assobiou seu aviso final. A prancha ainda o esperava. Ruiz olhou para ela, para o futuro que escolhera. Para a rota segura. Para a liberdade. Depois voltou os olhos para os cavaleiros. E ali, naquele instante suspenso entre mar e terra, silêncio e aço, Ruiz fez sua escolha. Leve-me ao rei. Entregou a mochila a um jovem ajudante sem dizer palavra. E quando montou o cavalo que lhe foi oferecido, os sinos do porto tocaram ao longe, não por ele, mas por algo que terminava. Um ciclo. Uma fuga. O Estrela de Brumel partiu sem ele, cortando o nevoeiro como uma lâmina. E o adeus que pesava em seu peito. Simplesmente não aconteceu. O Leão de Tauroven. Céu ainda guardava nuvens pesadas, como se o próprio destino esperasse para derramar sua próxima tempestade. Os portões do castelo Tauroven se abriram com solenidade, e pela estrada de pedra úmida, avançava a comitiva da guarda real, cavalos imponentes, armaduras reluzentes, bandeiras esvoaçando com o brasão dourado do leão. No meio deles, montado num cavalo negro de crina solta, estava Ruiz. Alto, de postura firme, olhos azul gelo que pareciam cortar o véu do tempo. Sua roupa branca o fazia brilhar entre os soldados. Ele não sorria, não tremia, apenas respirava fundo enquanto adentrava o território que um dia fora apenas lenda para ele. Então este é o castelo Thoroven. É ainda mais grandioso do que meu avô descrevia. Estive aqui quando criança, mas... não lembrava que era assim? O coração apertava no peito, mas o que o fazia disparar não era o castelo, nem os soldados. Era o pensamento nela. Será que vou vê-la? Onde estará agora? Foi recebido por um capitão da guarda, que com um gesto o conduziu pelos jardins internos do castelo. Caminhavam entre fileiras de roseiras, sob arcos de pedra cobertos de musgo. O vento carregava o perfume do orvalho e o som distante de bandeiras sendo içadas. Riveren, o general irá recebê-lo na entrada principal. Siga por ali. Indicou o capitão. Ruiz assentiu, mas algo congelou em seu peito. Ao alcançar a escadaria central, lá estava ele. General Cassian. Os olhos de Ruiz endureceram ao ver o homem que o havia arrancado da seleção da Guarda Real por um atraso. O mesmo que não lhe dera voz, nem escuta. O mesmo que olhava agora como se fosse uma ameaça ao trono. Então você voltou. Disse Cassian com um meio sorriso. Era só o que faltava. Ruiz o encarou, mas manteve-se em silêncio. Havia coisas que não se respondem com palavras. Fez a escolha errada, garoto. Vamos. O rei está esperando. Caminharam lado a lado por corredores que pareciam entalhados em pedra viva. Estátuas de antigos reis, tapeçarias gloriosas, vitrais pintavam os caminhos com luz sagrada. Ruiz ouvia apenas seus próprios passos e os ecos de um passado que ele jamais viveu, mas ao qual, de algum modo, pertencia. Cassian abriu as portas douradas da sala do trono com gesto cerimonial.
Vossa Majestade, aqui está o garoto. Ruiz entrou. O salão era colossal. Colunas de mármore branco sustentavam o teto alto, onde pendiam lustres de cristal, vitrais vermelhos e dourados pintavam o chão como se sangue e ouro tivessem sido derramados. Mas tudo desapareceu quando ele a viu. Maia. Ela estava ao lado do trono, com um vestido de tom rubro que abraçava sua silhueta com suavidade. Seu cabelo loiro caía como fios de ouro líquido. E quando seus olhos encontraram os de Ruiz, o mundo parou. O tempo não ousava avançar diante daquele reencontro. Maia mal respirava. Ele estava ali. De verdade. Mais belo do que em qualquer lembrança. Mais real do que qualquer sonho. Ruiz também não conseguia falar. Seus olhos diziam tudo. O silêncio entre eles era o mais poderoso dos diálogos. Foi quando a voz do rei o chamou. Ruiz. Ruiz. Ele não respondeu. Seu olhar estava preso no dela. Ao lado do trono, Maia Tauroven, a princesa, observava em silêncio. Não sabia muito sobre ele. Mas seu coração acelerava como se já o conhecesse. Como se algo no olhar dele gritasse um segredo que ela desejava muito descobrir. Ruiz. A voz do rei soou mais forte, carregada de comando e coroa. Ruiz piscou. Despertou da hipnose do olhar. E se curvou levemente. Majestade, perdoe-me. O senhor me chamou? O rei Lucardis Tauroven imponente desceu um degrau, com os olhos cravados no jovem à sua frente. Você se chama Ruiz, rapaz. Sim, senhor. Ruiz Riveren. O nome caiu no salão como uma lança. Cassian, de pé ao lado do trono, virou o rosto com olhos estreitos. Maia regalou levemente os olhos. Riveren, em aquilo soava familiar, como uma lenda sussurrada. Lucardis parou. Riveren? Repetiu, como se provasse a palavra na boca. Ruiz ergueu o queixo, mas sua voz saiu com reverência. Sou neto de Akel Riveren. Por um momento, tudo pareceu parar. O trono silenciou. O ar pesou. Lucardis fechou os olhos brevemente, absorvendo o nome como se fosse uma lembrança viva. Akel, o engenheiro da Ilha da Água. O homem que construiu os canais, os aquedutos, a sala de treinamento deste próprio castelo. O rei caminhou lentamente, degrau por degrau. Um gênio, leal e ainda assim, um nome esquecido. A voz de Lucardis ficou mais grave. Se eu deixar seu neto sair daqui sem honra, cometerei um erro gravíssimo. Ruiz abaixou os olhos. Não por vergonha, mas por respeito à memória do homem que o criou com mãos calejadas e sabedoria silenciosa. Majestade, eu não vim pedir nada. Lucardis virou-se para Cassian, seu general. O que fazemos para honrar um nome que foi apagado injustamente? Cassian hesitou. A mandíbula tensa, o olhar frio. Mas antes que respondesse, Lucardis voltou-se para Ruiz. E como honramos um herói? Eu? Herói Majestade? Sim, herói. O rei olhou para Maia. Depois, para Ruiz. Minha filha me contou. Quando, de forma imprudente, saiu escondida do castelo atrás de um certo pote de mel, ela foi seguida, atacada, e você a salvou. Maia ficou imóvel. Mas sua mão encostou de leve no ombro do pai, como se pedisse que não dissesse mais nada. Ruiz entendeu. Era um segredo. Lucardis não hesitou. Cassian, este jovem salvou a única luz que me resta neste mundo, o bem mais precioso que tenho, e eu nunca poderei agradecer à altura. Cassian rangeu os dentes. A ascensão de Ruiz era rápida demais. Ruiz Riveren, peço o que quiser, mesmo que seja metade do meu reino. O salão ficou mudo. Até a respiração pareceu cessar. Eu não quero nada, Majestade. Tudo que for meu precisa ser construído pelas minhas próprias mãos. Lucardis piscou, surpreso. Nada? Só a chance de lutar pelo meu próprio nome. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Maia apertou o peito com a mão. Seus olhos estavam cheios. Ela o amava ainda mais por isso. Lucardis murmurou algo. Quanta nobreza. Ele respirou fundo.
Precisava honrar aquele jovem de alguma forma. Me diga, é verdade que você esteve aqui ontem para prestar o teste da guarda? Ruiz assentiu com firmeza. Mas Cassian foi mais rápido. Sim, Majestade. Mas chegou atrasado. Os portões já estavam fechados. Lucardiz observou os olhos de Ruiz com atenção. Então me diga você, garoto. Por vem, que se atrasou? A voz de Ruiz saiu baixa, mas sincera. Minha irmã estava doente. Só tomaria o remédio se fosse por mim. Eu não podia partir sem vê-la bem. Maia prendeu o ar. Aquela resposta, aquela simplicidade, aquela escolha, algo dentro dela vibrou como se tocassem cordas invisíveis. Lucardiz respirou fundo. Viu ali mais do que um candidato. E de onde você vem? Da Ilha da Água. O coração do rei disparou. A ilha? Foi lá que conheci a mãe da minha filha. Maia olhou com surpresa, mas Lucardiz já caminhava em direção a Cassian. General, prepare a arena. Este jovem vai fazer o teste agora. Majestade, isso fere o protocolo. Meu reino não é feito de protocolos. É feito de justiça. O tom do rei era cortante. Ele se virou para Ruiz uma última vez. Você quer mostrar que merece estar aqui? Ruiz Riveren. Ruiz não respondeu de imediato. Seus olhos buscaram os dela. Maia. Ela o olhava com intensidade. Sem entender por quê. Sem conhecer seu nome antes daquilo. Mas com uma certeza em seu peito, em ele não era qualquer um. Ela sentiu, quase imperceptível. E foi o suficiente. Sempre, Majestade. Cassian, prepare tudo. Cassian disfarçava o veneno nos lábios. Sim, senhor. Enquanto isso, Maia, sentada e imersa num silêncio tempestuoso, olhava para Ruiz como se visse o começo de algo imenso. Algo impossível de parar. E assim, com o nome Riveren ecoando pelas muralhas, o destino começou a rugir.